Quer aprender sobre as preposições? Então fica aqui comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos tratar das preposições. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, viu? Bom, preposição é a palavra invariável que liga outras duas palavras, estabelecendo entre elas algumas relações. Algumas preposições, elas podem indicar mais de um tipo de relação. Por exemplo, quando eu falo livro de Pedro, a preposição de está indicando uma relação de posse. Mas quando eu falo livro de receitas, a preposição de está indicando uma finalidade. Ou ainda, quando eu digo morreu de fome, a relação é de causa, morreu por causa da fome. As preposições, elas podem ser essenciais ou acidentais. As preposições essenciais são aquelas que sempre foram preposição. São elas a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sob, trás. A preposição a é a única dessas que, dependendo da frase, pode ser classificada como outra classe gramatical. Por exemplo, estou a cantar, o a aí é preposição. Mas quando eu falo eu a vi ontem, o a é um pronome pessoal. Como eu disse, as preposições ligam termos. Elas podem ser pedidas por verbos ou nomes. Por isso, quando um verbo pede uma preposição, dizemos que há uma regência verbal. E quando um nome pede uma preposição, dizemos que há regência nominal. Olha o quadro aqui ao lado. Nele nós temos os termos regentes, os que pedem a preposição, e os termos regidos, aqueles que recebem a preposição. Quando eu falo eu preciso de amigos, o termo regente é o verbo precisar, que pede a preposição de. O termo regido é o conjunto de amigos. Nesse caso, há uma regência verbal. Mas em ele tem medo de cair, o termo regente é o substantivo abstrato medo, que pede a preposição de, medo de. E o termo regido é o conjunto de cair. Nesse caso, temos uma regência nominal. Lembre-se de que nome, na língua portuguesa, é substantivo, adjetivo e advérbio. Qualquer um desses pode pedir a preposição. Quando usamos as preposições, nós devemos pensar em três processos linguísticos: a combinação, a contração e a fusão. A combinação é a união de uma preposição e de um artigo ou de um advérbio. O advérbio onde, principalmente, sem que haja perda de letra ou fonema. É o que ocorre na combinação da preposição a mais o artigo o, como a gente vai ver na frase agora. Ele chegou ao clube. Perceba que o verbo chegar pede a preposição a. E como o substantivo clube é masculino, temos aí uma combinação ao. Isso também ocorre com aonde, em que a preposição a é combinada com o advérbio onde. Assim percebemos que na combinação, cada vocábulo preserva sua individualidade fonética. Quanto à contração, ela é uma união de uma preposição com outra palavra, mas com perda de letra ou fonema. Ou seja, os vocábulos perdem sua individualidade fonética. Isso ocorre com as preposições de, em e por. Por exemplo, de mais o, do, em mais a, na, por mais o, pelo, e por aí vai. Quando eu escrevo ele acredita nos amigos, temos uma preposição em, pedida pelo verbo acreditar, mais um artigo os, que acompanha o substantivo amigos. Como foi perdida a letra M, nós temos nesse caso uma contração. Já o processo de fusão ocorre nos casos de crase, com vogais idênticas, preposição a mais artigo a, por exemplo, como ocorre na frase ele chegou à Bahia, em que a fusão da preposição a, pedido pelo verbo chegar, e o artigo que precede a palavra Bahia.
Lembre-se de que a crase é marcada pelo acento grave. Inclusive, eu tenho vários vídeos sobre crase, dê uma olhadinha lá. Por fim, eu não posso me esquecer de citar as preposições acidentais. Estas são as que mais caem em concurso público e vestibular. Aquelas que, em determinada fase da evolução da língua portuguesa, elas passaram a ser preposição, mas não deixaram de ser classificadas como outras classes gramaticais, dependendo da frase. É o caso da palavra como, que pode ser uma preposição acidental, quando liga palavras, ou uma conjunção, dependendo da frase. Vamos aos exemplos? Olha só, quando eu falo, tenho você como um irmão, a palavra como aí é uma preposição acidental, pois como toda preposição está ligando dois termos. Mas quando eu falo, ele agiu como uma criança age, temos uma conjunção comparativa e que liga duas orações. Saber as preposições é muito importante, principalmente se você quer aprender análise sintática, pois há muitos termos preposicionados com classificações sintáticas diferentes. Mas fique calmo, uma coisa de cada vez. Eu vou ajudar você. Gostou do vídeo de hoje e de saber um pouco mais sobre as preposições? Então dê um like aqui para mim, faça um comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, familiares e não deixe de se inscrever no canal Português Digital se você ainda não está inscrito, hein? Um beijinho e até breve.